Camila, eu me chamo Ana Carolina, e a Camila, minha sócia querida, amada amiga. Fala um oi aí, Cá. Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto super interessante. Porque estudar muito pode não ser suficiente para passar nessa prova do IBCLC. Porque, gente, vocês conseguem imaginar que uma pessoa, mesmo que ela tenha um conteúdo muito bom, ou mesmo uma prática de muitos atendimentos, e sabe muito, não tem dúvida, está lá trabalhando com segurança, e aí ela chega lá na prova, o que acontece? Ela fica meio assim, sem saber o que fazer, ou mesmo ela acha que passou, mas não passou. Por quê? Porque a gente precisa aprender, gente, a raciocinar do jeito que o IBLCE raciocina, certo? Importante primeiro a gente explicar aqui, né, Cá, o que é o IBCLC, o que é o IBLCE, eu acho que faz parte para quem não conhece esse tema. Bom, o IBCLC é um título internacional para consultoras de lactação. Como aqui no Brasil a gente não tem uma regulamentação da nossa profissão de consultora, o que significa isso? Significa que qualquer pessoa que fizer um curso de 2 dias, tá, ela pode sair atendendo gestantes, lactantes, para um assunto tão importante que é a amamentação, que faz tanta diferença na vida do bebê e na vida de quem amamenta, né? Como, então, no Brasil não temos essa regulamentação, o que a gente faz? A gente usa esse título que é internacional, o título se chama IBCLC. E quem aplica a prova é uma instituição chamada IBLCE, tá? Então, por isso que às vezes a gente fala um nome, às vezes a gente fala outro nome. Quem tem esse título é reconhecido como assim, o maior conhecimento na área, o maior título mesmo na área de amamentação, né? Então é super importante. Ah, mas é só um título. Para algumas pessoas, dependendo do lugar que trabalha, da área que está, às vezes é só um título mesmo que não faça diferença na sua atuação. Mas a trajetória até o título faz muita diferença, gente. Por quê? Porque, querendo ou não, você vai ter lá em setembro uma prova cobrando de você um conhecimento, né? Quando você estuda sem uma cobrança, isso já tem estudos que mostram, a pessoa que estuda sem nenhuma cobrança, ela estuda menos e de forma menos eficiente do que quando estuda com alguma cobrança, ou seja, uma prova, uma avaliação, alguma coisa assim. Então, sabendo que a gente tem uma prova para fazer em setembro, que essa prova é difícil, né? São 175 questões, né, Cá? 4 horas de prova, uma prova de um nível alto, e tem que ser mesmo, porque, como eu falei, a amamentação é muito importante para ter um conhecimento raso, né? Então, as pessoas têm que estudar muito para trabalhar com isso. Exato. E além do estudo, né, Ana, que é muito importante, tem a parte também que tu tem que fazer a comprovação que tu tem horas de prática clínica, que tu já atendeu, né, famílias, já acolheu gestantes, puérperas, bebês da amamentação. Então, assim, ele é realmente uma chancela, né, da qualidade, da excelência do teu atendimento, né? E é um título que é reconhecido em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é muito, muito importante da gente salientar. No Brasil, hoje, a gente tem em torno de 300 profissionais certificados, né? E ao redor do mundo, mais, e a gente quer que esse número cada vez se amplie, justamente porque a gente sabe da qualidade, né, do rigor que é para a gente ter essa credencial em mãos. E a cada 5 anos tem que ser revalidado, né? A cada 5 anos tu tem que ir lá, tem que comprovar que tu continuou se atualizando, que tu continuou fazendo uma prática ética, né, baseada em evidência, simpática. Então, é algo assim, mesmo que houvesse a regulamentação no Brasil, né, Ana, a gente continuaria tendo título aí com um peso muito grandioso na nossa. Exatamente. É isso aí. A Ká falou, né, sobre ser reconhecido em todo o mundo. O que isso significa? Por exemplo, eu sou pediatra. Vamos supor que eu resolva mudar para outro país. Até conseguir trabalhar como pediatra em outro país pode demorar anos, mas eu chegando lá, eu já posso começar a trabalhar como consultora, porque eu tenho esse título. Então, é
é algo que pode fazer diferença na vida de algumas pessoas aí que pensam em mudar ou talvez um dia, né? Então, gente, nós vamos falar aqui por que esse tema, por que a gente escolheu esse tema e vamos justificar o porquê desse tema também. Então, vamos lá. Por que você, mesmo que você estude muito, pode ser que esse estudo não seja suficiente para a prova? Porque a gente tem questões. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, a primeira coisa que eu penso quando a gente, né, pensou em trazer esse tema é assim, ó. Então tem que estudar pouco. Aí tá o pulo do gato. Elas estão dizendo que não tem que estudar muito, então entendi. Pouco, entendeu? Então, acho que antes de tu falar o ouro. Dá um minuto que meu filho chegou aqui. Ainda bem que você parou, eu não ia conseguir continuar. Sim, Ana. Ana, então assim, ó, fala pro pessoal aí. É quem estuda pouco que passa, não é quem estuda muito que passa nessa prova tão difícil quanto a gente. Não, justamente o contrário. Não é que não tem que estudar muito, tem que estudar muito. Conhecimento ajuda demais nessa prova. Aliás, não é que ajuda demais, é fundamental. Um conhecimento de alto nível é fundamental, mas não basta, né? Precisa aprender o macete da prova, a forma de raciocínio. A gente na Liga costuma falar que existe um chip BCLC que a gente coloca ali nas nossas alunas, que é o formato da prova, o shape da prova. E eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar agora a tela, e nós vamos mostrar para vocês como que a gente precisa compreender, como que é que um pequeno detalhe numa questão pode mudar a resposta, tá? Tá, compartilha, por favor. Eu vou lá explicar. Já abriu aí tela cheia? Não. Pronto, pode. Tá aparecendo para você? Uhum. Tá. Então, vamos dar o exemplo 1, tá? O exemplo 1, se vocês prestarem atenção, todas as questões são iguais, todas as alternativas são exatamente iguais, tá? Mas o que muda é essa última pergunta aqui. Então, vamos lá. O bebê da foto abaixo acaba de chegar ao seu consultório após uma boa avaliação. Qual deve ser a sua próxima conduta? Ou seja, a conduta da consultora, qual deve ser a próxima? Então, tem 2 detalhes importantes aí, que é a conduta da consultora e outro detalhe importante é a próxima, a primeira, mais importante ali naquele momento, tá? Então, tratar com medicação antifúngica? Consultora não pode tratar. Então, não poderia ser porque está perguntando da consultora. É apresentar uma lista com 3 nomes, com nomes de 3 profissionais para que seja realizado o tratamento antifúngico. Isso, você vai falar para aquela paciente que você observou uma alteração, mas você também não pode fazer o diagnóstico, falar o que é aquela alteração. E que ela precisa passar por uma avaliação de profissional. E aí, se ela falar, mas eu não sei com quem que eu passo. O IBLCE sugere que a gente indique 3 profissionais para não correr o risco de pensarem em conflito de interesse, né? Pedir que assine um documento autorizado? Não, nesse momento não, porque aqui já falou, ó, após a avaliação, tá? Explicar ao responsável pelo bebê que ele precisará fazer um tratamento antifúngico? Também não, porque se eu falar isso, aí significa que eu já fiz o diagnóstico e a consultora não pode fazer o diagnóstico. Bom, esse é o exemplo 1, ok? Vamos ao exemplo 2 e ver o que muda, sendo que as alternativas se mantêm iguais, ok? O bebê da foto abaixo acaba de chegar ao seu consultório, mesma coisa. Mas prestem atenção agora. Qual a conduta mais adequada para esse bebê? Gente, eles não estão perguntando qual é a sua próxima conduta. Ele está perguntando qual é. Oi. Só não passou para o próximo slide. Aí para ti tá aparecendo aqui onde tu compartilhou, não tá aparecendo. Putz, você pausou?
Então, aqui, gente, a gente está na segunda questão. Se vocês perceberem, esse início é exatamente igual. A única coisa que muda é a segunda parte do enunciado, tá? Então, o bebê da foto abaixo acaba de chegar ao seu consultório, igual. Qual a conduta mais adequada para esse bebê? Prestem atenção que aí está falando a conduta de uma maneira geral. Não importa quem vai dar a conduta, pode ser o médico, pode ser, entendeu? Então, qual é a conduta mais adequada? Não está falando assim, qual é a sua conduta, qual é a conduta da consultora. Está falando a conduta para essa condição que o bebê está apresentando. Então, aí, quando a gente vai pensar qual é a conduta mais adequada, tratar com medicação antifúngica, apresentar uma lista com 3 nomes, pedir que assine um documento, explicar ao responsável pelo bebê que ele precisa, como eu já expliquei anteriormente, né? A 3 está errada porque eu não posso fazer diagnóstico, a consultora. Qual seria a resposta certa nesse caso? Cá, não dá. Para aí um pouquinho. Passou, tá? Tá passando, foi a tua resposta, já apareceu. Apareceu? Aham. Então vai. Pode continuar. Posso continuar? Pode. Então, a conduta mais adequada para esse bebê é tratar com medicação antifúngica. Quem vai tratar? A consultora? Não, é o médico. Mas aqui não está perguntando a conduta da consultora, entendeu? Então, são questões exatamente iguais, com resposta diferente por causa de uma simples mudança aqui em cima. E aí a gente vai, então, para a terceira opção, o terceiro exemplo. Como você vê aqui, o começo é exatamente igual, e aí vem a pergunta: qual deve ser a sua primeira conduta, tá? A sua primeira conduta, nesse caso, diferente daquela primeira questão, porque naquela primeira questão fala assim, ó, depois de uma boa avaliação, qual é a próxima conduta? Quer dizer, você já passou pela avaliação, pela anamnese, por várias coisas. E aqui está falando em um atendimento, quando o bebê chega, qual é a primeira coisa que você faz em um atendimento. E aí a gente sabe, através dos documentos que a gente lê do IBLCE, que todo atendimento de uma IBCLC deve começar com um documento assinado autorizando o atendimento e registro da consulta. Então, isso a gente aprende lendo esses documentos nas aulas ali de uma forma bem simples, que sempre, todo atendimento começa com o quê? Uma autorização da paciente para aquele atendimento e o registro da consulta. Ela tem que assinar. Então, por conta dessa pequena mudança aqui, que não fala que já passou por uma avaliação, muda também a resposta. Então, gente, essa prova, ela tem isso. Às vezes, todas as respostas estão certas, todas. Mas você precisa entender qual é a mais correta para aquele enunciado, ou então para o raciocínio do IBCLC, ou então por conta dos protocolos que são diferentes de um lugar para o outro. É importante dizer, né, Ana, que a prova, ela faz uma transformação muito grande em quem está se preparando para ela, porque obrigatoriamente você tem que saber, obviamente que tu sabe ali o diagnóstico, né, na maioria dos casos a gente sabe diante do que a gente tá, né, então a gente tem que entender de anatomia, de fisiologia, de patologia, a gente tem que entender o que nos compete, né, e o que dentro do que nos compete, o que a gente faz primeiro, o que é prioridade em cada, né, em cada atendimento. Então, essa virada de chave, ela faz com que realmente o atendimento, né, da gente mude completamente depois que a gente está, né, estudando para essa prova de certificação. Exatamente, é isso mesmo. São dicas, né, que são muito importantes para essa prova, que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença. A gente tem que saber reconhecer ali no enunciado que eles estão pedindo, saber também identificar detalhes, não só do enunciado,
mais detalhes da imagem. Eu vou dar aqui 2 exemplos básicos, assim, que costuma ser muito difícil para a gente conseguir se adaptar a esses detalhes. Então, por exemplo, já teve uma questão na prova que estava perguntando sobre a dificuldade de amamentação daquela família, tá? Estava com baixa produção, e aí tinha uma foto de uma mulher amamentando, e essa foto falava, de acordo, o enunciado falava, de acordo com a foto, era algo mais ou menos parecido com isso, né? Qual é a provável causa dessa baixa produção? E aí, gente, a gente tinha que olhar a foto com tanto detalhe, que mostrava o quê? Uma cicatriz na tireoide daquela mulher. Significava que ela tinha problema na tireoide, e a tireoide, o problema da tireoide estava causando a baixa produção. Então, são esses detalhes, são esses chips que a gente acaba tendo que aprender a visualizar. Um outro exemplo é, por exemplo, a Cá dá uma aula de marco de desenvolvimento do bebê, né? E aí a gente precisa conhecer todos os marcos de desenvolvimento e tal. E de repente vem na prova assim, um bebê, só que no enunciado não fala a idade do bebê, né? Não fala. Só mostra a foto e fala qual é o marco de desenvolvimento que corresponde a essa idade, a esse bebê. Aí você fala assim, gente, mas eu não sei a idade do bebê, como que eu vou saber, né? Qual é o marco? Através da foto e de detalhes da foto, você deduz qual é a idade daquele bebê, né? Para poder, então, chegar à conclusão qual é o marco daquele momento. Essa aula da Cá é incrível, Exato. né, Cá? Mas é bem difícil, tem questões bem complicadas sobre ela, né? Como a gente tem marcos que são motores, marcos de sociais e comunicação, às vezes a questão ela vem aí com essa complexidade, né? Eles colocam um bebê, por exemplo, fazendo apoio no cotovelo, né? E essa é a foto que está ali. E aí ele pergunta qual é o marco de comunicação de um bebê nessa idade. Aí tu tem que saber, bom, um bebê que idade um bebê faz essa postura, né, de se erguer com o tronco no cotovelo. Ah, é mais ou menos essa idade? Tá. E qual que é o marco de comunicação dessa idade? Então, são 2 pensamentos numa pergunta só, né? E eu acho que é isso que torna essa prova desafiadora, né? Muito desafiadora. A gente precisa ter, assim, se familiarizado com isso antes, né? E é por isso que não adianta pegar livros e estudar se você estudar num formato ineficiente e se você não tiver contato com esse jeitão que as questões costumam cair. Né? A nível de Brasil, eu acho que a gente não tem, né, assim, quem faz concurso é diferente a pegada das questões, entende? Por isso que surpreende tanto quando tu vai fazer ela pela primeira vez sem ter tido contato com questões, né? Dos moldes da prova antes, né, Ana? Tem que treinar o pensamento IBCLC, né? Tem que treinar fazer aquelas questões. E assim, gente, da forma que a gente está falando aqui, parece que é impossível. E essa é a sensação que as nossas alunas sentem, por exemplo, na nossa primeira aula. Gente, mas isso é impossível, como que eu vou saber responder essa questão? Como que eu vou saber fazer aquilo? Mas, na hora que elas chegam, na última aula, a gente sempre lembra elas. Lembra como você se sentia lá no início? Aquilo se torna tão óbvio e tão fácil e tão tranquilo que se torna possível. E assim, se você se dedicar às aulas e estudar e seguir o nosso roteiro, é muito tranquilo de passar nessa prova. É uma prova difícil? É difícil. Precisa estudar muito? Precisa. Mas precisa estudar do jeito certo. Né? Exatamente. E não dá para dizer isso, né, Ana? Porque a gente escutou por muito tempo, né, que era uma coisa inatingível, né? E não é, gente. É possível, só a gente tem que ter o direcionamento certo, saber que é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Tanto é possível que nós estamos aqui, as nossas alunas estão, né, aí conquistando os títulos, né? Então,
não dá, não tem como lidar de outra forma. É possível, mas exige aí uma rota, né? E bastante dedicação e empenho, né, durante o tempo de estudos aí. Outra coisa que pode também ser um pouco complexo para quem vai fazer a prova são os protocolos, né? Porque às vezes tem um protocolo que é o que é usado aqui, que é o que é usado aqui no Brasil, e tem um protocolo que é recomendado pelo OMS ou usado lá nos Estados Unidos. E esses protocolos são diferentes, né? Por exemplo, o uso de ferro em criança difere o que é feito aqui e o que é feito lá, e o que é pedido na prova, né? Por exemplo, o teste de pesagem, né? Que é aquele peso do bebê antes e depois da mamada. É algo que aqui ninguém usa, e lá eles usam bastante. Também é muito frequente. Por exemplo, hoje está muito em alta aí o HIV para a pessoa portadora de HIV e que quer amamentar. Qual é a conduta no Brasil? Qual é a conduta da OMS? Qual é a conduta dos Estados Unidos? Teve agora uma diretriz nova que saiu, por exemplo, nos Estados Unidos, falando que a amamentação é possível, apesar de não ser risco zero, mas se tiver ali com carga viral indetectável, a gente pode apoiar a família que deseja muito amamentar. Já no Brasil é contraindicado, né? E a OMS, por exemplo, já indica a amamentação em países de extrema pobreza. Então, tudo isso precisa saber identificar o que está sendo pedido na questão e conhecer os 3 protocolos que diferem, né? Outra coisa também que tem na prova, que é diferente do que a gente costuma ver em questões aqui no Brasil, de repente eles colocam lá uma mama, e aí, na foto, né? E aí fala, essa mama, o que essa mama mostra para você? Às vezes, eles querem te induzir a pensar, por exemplo, que tem glândulas de Montgomery inflamadas, ou que tem alguma alteração. E, na verdade, o que eles querem é que você fale simplesmente que é uma mama normal, né? Eles adoram questões assim também, né, Kai? É bem frequente cair questões assim, que a resposta é uma mama normal. Então, de uma maneira geral, essa prova é uma prova difícil, é uma prova que tem pegadinhas, é uma prova que precisa treinar muitas questões, e por isso que na Liga a gente tem mais de 1000 questões que a gente faz com vocês, cada uma delas, mostrando cada pegadinha, cada lugar que precisa ser observado, cada detalhe que precisa ser notado, né, valorizado, porque realmente a gente sabe que é uma prova difícil, que tem pegadinhas, que tem protocolos diferentes, que tem um formato de enunciado que precisa dar mais atenção, né? Mas a gente encurta muito esse caminho, a gente facilita demais esse caminho, como a gente já disse, no começo da nossa mentoria, do nosso grupo de estudos, você entra achando que não vai dar conta, mas no final, por ser um curso muito longo, muito amplo, que te dá realmente muito conhecimento, né? Todo o conteúdo de lactação é exigido pelo IBLC, então a gente contempla todo o conteúdo de lactação humana nessa mentoria, nesse grupo de estudos. Então, chegando no final, depois de fazer mais de 1000 questões e de estudar todo o conteúdo de lactação humana, e de pegar os chips da Liga, né, aquelas dicas que a gente dá, você vai tranquila para a prova, você vai com segurança para a prova, né? Uma outra coisa que é muito importante a gente prestar atenção é cuidar da ansiedade e também do tempo da prova, né? O tempo da prova dá mais ou menos 1 minuto e meio por questão, então a gente toma o cuidado de fazer essas questões com vocês também com limite de tempo, justamente para treinar vocês a irem manejando aí as pessoas que têm mais dificuldade em prova, que demora mais tempo para fazer prova. Tanto o treino de fazer questão, quanto o treino de fazer questão no tempo certo, quanto o conhecimento amplo ajudam você a fazer uma prova mais rápida, né? Então, e trazer tranquilidade, né, Ana, para conseguir, no momento da prova,
né, ter uma certa serenidade, né, de poder estar ali num momento que é desafiador, né, mas conseguir raciocinar também, usar tudo aquilo que, né, tu aprendeu durante o tempo de estudos. Então, tudo isso é como se fosse também um quebra-cabeças, né, que vai se montando ali ao longo dessa jornada de preparação, né, para fazer essa prova. Sim, então, gente, é assim. Não é impossível, longe disso. É uma prova que é possível, é um título que é possível, né? É um título importante, mas mais importante que vale a pena. E mais importante do que o título é a trajetória até o título, que vai te fazer estudar muito e transformar a sua carreira por conta do tamanho do conhecimento que você vai adquirir nesse ano que você vai estudar para essa prova. É assim, é uma transformação que você chega lá no fim do ano, você fala: meu Deus, eu atendia sem saber nada. Eu nem imaginei que pudesse ter um conhecimento tão amplo como o que eu tenho agora. Todas as nossas alunas falam isso, né, Cá? É assim, teve uma aluna nossa. Isso, né, também, Ana. Antes de a gente ter aluna, a gente foi aluna, né? E aí a gente viveu essa transformação. E eu sempre conto essa história, né? Que quando nós estudamos, né, a gente chegou num ponto ali, faltava alguns dias para a prova, e a gente, assim, bom, gente, se a gente não passar, tá tudo bem, porque assim, o que a gente aprendeu, tanto que aprendeu, que o título a gente queria muito, mas ele vai ser a cereja do bolo, porque, meu Deus, né? A gente não imaginava que a amamentação tinha tanta amplitude, tanta profundidade, que o escopo da nossa profissão era esse, né? E é isso que a gente acredita e que a gente quer que as pessoas também, assim, percebam esse valor dessa transformação que é a jornada de estudos, né, Ana? Com certeza, é uma transformação que acaba fazendo diferença na nossa carreira, mas não só na nossa carreira, mas também nas famílias que a gente atende, que a gente assiste. Exato. Né? Eu lembro de uma aluna nossa que falou para a gente assim: gente, antes eu ia atender, parecia que eu lidava com um quebra-cabeça de 10 peças. Hoje eu tenho tanto conhecimento que quando eu vou atender, aparecem 1000 possibilidades na minha cabeça. Então é como se eu estivesse lidando com um quebra-cabeça de 1000 peças. Mas que acaba dando um resultado muito melhor, né? Uma conquista muito maior, né? Muito legal. Muito legal. Então é isso, eu acho que acreditem em vocês, tenham coragem para encarar esse ano, porque vale a pena. Vale a pena, vale a pena para você, vale a pena para as famílias que você assiste, o seu reconhecimento aí na sua cidade. Tudo isso vai mudar depois de um ano estudando para tirar esse título. É isso aí. Muito bem. Então, tá bom. Até a próxima, né, Ana? Até a próxima. Tchau, gente. Beijos. Até mais.